Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. O que é isso? Vamos à pergunta explicar o que é esta festa. Vocês sabem que todas as dioceses onde há um bispo que é sucessor dos apóstolos, existe uma igreja chamada catedral. A palavra catedral vem da palavra cátedra, que quer dizer, é uma cadeira solene, onde o bispo se senta, um trono. A mesma palavra catedral pode ser dita em português sé, ou seja, do latim sedes, sé é o lugar onde se senta, a cadeira. A Santa Sé é a Santa Cadeira, não é? Ou seja, a Santa Cátedra. E é esta cátedra que nós hoje celebramos. Esta, mais do que a cátedra, celebramos a igreja onde está a cátedra do bispo de Roma. A cátedra do apóstolo Pedro. Então, o que é a cátedra? Vamos entender isso. Eu sou padre. Como é que um padre faz homilia? O padre ensina de pé. O padre ensina de pé, essa é a posição que um padre usa para ensinar. Mas o bispo, ele pode ensinar sentado. Ou seja, ele se senta na cadeira para ensinar. E era assim na antiguidade, onde o mestre se sentava e os discípulos ficavam de pé ao redor para ouvir, atentos. As nossas igrejas antigas não tinham bancos. Banco é uma invenção de 5 séculos para cá. Você imagine que você entra numa igreja vazia. As pessoas que vão para Roma ficam assim, surpresos, porque entra na Basílica de São Pedro e não tem banco. É tudo vazio. Entra na Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral do Papa, que nós celebramos hoje, é uma igreja vazia, não tem bancos. Mas no fundo tem uma cadeira de mármore, uma cadeira preciosa, que é a cadeira do bispo. Todos ficavam de pé, o bispo se sentava para ensinar. Então vocês imaginem agora que as posições aqui estão invertidas, né? Vocês estão todos sentados, felizes, acomodados aí, e eu estou de pé. Imagina o contrário, você ouvindo uma homilia, todo mundo de pé e o bispo sentado. Porque a autoridade ensina sentado. É o catedrático. Ele ensina da cátedra. Ele ensina sentado. É um sinal de autoridade. Então, nós sabemos que Jesus, ao subir aos céus, deu uma missão para os seus apóstolos. Eles são aqueles que são as colunas da igreja. Mas um dos apóstolos tinha uma missão especialíssima, São Pedro, o primeiro entre eles. O príncipe dos apóstolos, o principal dos apóstolos, São Pedro. Ele que disse: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Essa é a cátedra de Pedro. Pedro é aquele que ensina quem é Jesus. Jesus, ao ressuscitar dos mortos, apareceu aos 12 apóstolos. Matias não tinha sido escolhido ainda, mas apareceu para ele também. Mas ele teve uma aparição especial a Pedro. Surrexit Dominus vere et apparuit Simone. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão Pedro. Jesus fez questão de ter uma aparição especialíssima para São Pedro.
como ressuscitado. Essa aparição especial está lá atestada no Evangelho de São Lucas e está atestada também no relato mais antigo de todas as aparições de Jesus ressuscitado. O mais antigo está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E ele diz que Jesus apareceu a Pedro. Uma aparição especial. Por quê? Porque Pedro tinha uma missão especial. A missão especial de ser o lugar, a referência para a fé da igreja. Onde está Pedro, aí está a igreja. Aí você diz assim: padre, então quer dizer que tudo o que o Papa diz é verdade? Não. Por quê? Porque o Papa não é um Deus. Não é? Somente Deus é assim. Por quê? Porque quando Deus diz, a coisa acontece. Deus diz: faça-se a luz, e a luz acontece. Nenhum ser humano tem esse poder de dizer faça-se a luz. Mas o poder que foi dado a Pedro e aos apóstolos, o poder que foi dado a Pedro e aos papas, é o poder de edificar a igreja. Sobre esta fé edificarei a minha igreja. Então, quando você vai construir uma igreja como essa aqui, por exemplo, o que é que se faz por primeiro? Se fazem os fundamentos e depois vão se erguendo as colunas. Não é isso? Antes de pôr parede, antes de pôr piso, antes de pôr o teto, você tem os fundamentos e as colunas. É assim que se edifica a igreja. Então, a igreja, ao longo desses 2000 anos, a igreja foi esclarecendo aos fiéis a fé. Então, a função especialíssima do Papa, a função especial do Papa é a seguinte: vamos fazer uma comparação para você entender. Imaginemos a igreja de Cristo como um templo. Nós estamos hoje celebrando a festa da dedicação de um templo, de uma catedral, a Catedral de Roma, São João de Latrão. Então imaginem como é que se edifica essa catedral, não é? Tem os fundamentos que traçam o perímetro da igreja. Ah, não, vamos construir aqui assim, ó. Ah, mas e se eu passar para lá? Aí você saiu da igreja. Então, a primeira coisa que um Papa faz é descrever os limites da igreja. E ao longo dos séculos, são 267 papas, os papas foram prestando esse serviço caridoso, esse serviço bondoso, de colocar o limite da igreja. Chega a dizer, ó, até aqui é a igreja católica. Se você puser o pezinho lá para fora, isso aí é heresia, isso aí está fora da igreja. Não é a nossa fé. Então, os papas foram esclarecendo, ó, muito bem, Jesus é Deus e homem, existe uma Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três Deus, um só Deus em três pessoas distintas, né? Não são três deuses, é um só Deus, três pessoas. Jesus, natureza humana, natureza divina, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, uma só pessoa. E foram estabelecendo as coisas. A Virgem Maria é imaculada, a Virgem Maria subiu aos céus. Essas coisas todas foram limites que os papas foram escrevendo nos concílios ecumênicos, nas declarações infalíveis. Foi dizendo, para que... Isso é uma caridade, gente, porque se para sermos salvos nós precisamos estar na fé da igreja, como que eu sei qual é a fé da igreja? Os papas caridosamente, o magistério da igreja, as cátedras dos bispos espalhados pelo mundo inteiro, mas principalmente a cátedra de Roma, a cátedra de Pedro, o Santo Padre, o Papa, foi dizendo, olha, aqui, até aqui a fé, foram as definições.
E em cima desses fundamentos foram construídas as colunas, o edifício, e é isso que vai edificando a nossa fé, edificando a nossa alma, vai construindo a igreja de Cristo sobre a terra. Agora, para você entender a comparação, isso quer dizer que essa é a única coisa que um Papa faz? Não, o Papa mora dentro desta igreja, digamos assim, não é? Se você constrói um edifício e você põe o perímetro, né? As paredes que diz até aqui, vai daqui para lá, está fora de casa. Mas você também mora dentro da casa. Então, os papas fazem muitas outras coisas além disso. Fazendo uma comparação, eu não somente construo as paredes da casa, mas eu também ajudo a decorar a casa. Ah, esse armário aqui está velho, vende, vamos pôr um armário novo. Aí, não, aqui está ficando bagunçado, vamos pôr ordem nisso daqui. Então, os 267 papas que vieram ao longo da história não fizeram só esse serviço infalível de colocar as balizas, o parâmetro até onde vai a fé da igreja, mas fizeram muita outra coisa. Coisas para o governo e o crescimento da igreja, graças a Deus. Também, deixa eu me esconder aqui, de vergonha, também algumas coisas que bagunçaram. Porque não houve somente a pessoa que mora dentro da casa, não só arruma a casa e decora a casa, ela também às vezes bagunça a casa. Que isso, padre? Sim. A própria basílica que nós hoje celebramos, ela é um atestado disso. A Catedral do Papa que está lá em Roma hoje, São João do Latrão, já é a 4ª basílica de Latrão construída no mesmo lugar. Por quê? Porque primeiro vieram os bárbaros que invadiram, os godos, os vândalos, aí São Leão Magno foi lá e restaurou tudo, etc e tal. Aí depois veio a Idade Média, terremotos, isso e aquilo, restaura outra vez. Aconteceram coisas horrorosas dentro da Basílica de Latrão, também coisas maravilhosas, aconteceram concílios ecumênicos, né? Os concílios de Latrão. Mas também aconteceu o sínodo do cadáver. Um negócio horroroso em que um papa fez uma injustiça muito grande com o seu predecessor, o Papa Formoso. Logo depois, no ano seguinte, um incêndio pegou na Basílica de Latrão. Todo mundo disse, isso é castigo pelo que o Papa fez. Né? Houve incêndio e a igreja de Latrão ficou abandonada. Depois foi reconstruída outra vez. Depois os papas foram para Avignon, houve um terremoto, a igreja ficou sem teto muito tempo. As vacas chegaram a pastar dentro da Basílica de Latrão. Foram 4 reconstruções grandes, além da manutenção ao longo desses 2000 anos, porque são 2000 anos de história, então, né? 18 séculos. Então vejam, a Basílica de Latrão é, digamos assim, uma história, né? A edilícia da Basílica de Latrão, o edifício, a construção da Basílica de Latrão é um pouco a história da igreja. A história da igreja, os papas vão fazendo coisas boas, vão constrói, aí o vento derruba, aí vem o terremoto derruba, aí constrói outra vez, derruba. Mas as portas do inferno não prevalecerão. A igreja passou tempos difíceis. A igreja vive tempos difíceis. Mas a nossa certeza está na fé que os papas colocaram ao longo dos séculos com suas balizas, ligando com as chaves de Pedro, as chaves do reino dos céus. Uma das coisas que
assim, mais nos edificam. Eu quero lembrar, por exemplo, a história recente, depois do Concílio Vaticano II, não é? Surgiu uma lorota dentro da igreja, uma conversa fiada, em que se começou a repetir que, não, isso aí que você está dizendo, isso aí, a igreja acreditava antigamente, agora não acredita mais. Agora com o Vaticano II mudou a fé. Gente, o Vaticano II não mudou a fé. A nossa fé é a fé de sempre, a fé de Cristo, é a fé dos apóstolos. Um concílio não pode mudar a fé. Um papa não pode mudar a fé. As pessoas têm essa ideia estranha de que um papa pode, né, que a chave que o papa tem é onipotente. O papa, se 2000 anos de igreja, a igreja acreditou que Nossa Senhora é imaculada, de repente um papa pode girar a chave e dizer não é mais imaculada. Gente, isso não existe, isso é maluquice. As pessoas não entendem o que é um papa. O papa é um servo. É o servo dos servos de Deus que presta esse serviço de caridade, de colocar as balizas da nossa fé nas declarações infalíveis, ex cátedra, com os concílios ecumênicos. Então ele vai colocando a baliza. Essa é a maravilha daquilo que os papas fizeram. Não existe mudança da fé. Então, as pessoas colocaram na cabeça, o Concílio Vaticano II mudou tudo, agora a gente não crê mais nessas coisas aqui. O Papa João Paulo II, vendo essa confusão, o que ele fez? Chamou o cardeal Josef Ratzinger. Eu estava lá em Roma naquela época, não é? Eu era padre jovem, e então ele publicou o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica foi um golpe tremendo naqueles que diziam que o Vaticano II cria em outras coisas. Por quê? Porque ele atestou a fé de sempre. A fé de 2000 anos. Eu tive a alegria de participar, não é, desse processo, prestei serviços naquela época à Congregação para a Doutrina da Fé, cujo prefeito era o cardeal Josef Ratzinger, para que fosse publicada a edição do Catecismo da Igreja Católica aqui no Brasil. Não é? E o cardeal Ratzinger dizia, olha, as pessoas me param na rua para agradecer pelo catecismo. Por quê? Porque esclareceu tanto. É um serviço do Papa de esclarecer a fé. A fé é essa. Quando o Papa João Paulo II promulgou o catecismo, ele não proclamou nenhum dogma novo. Ele simplesmente apresentou para nós os dogmas antigos, dizendo, gente, está valendo ainda. Todo mundo respirou aliviado e disse, ufa, ainda bem, que caridade, que serviço do Papa, que maravilha. É para isso que então existe a Cátedra de Pedro. A Cátedra de Pedro é para confirmar a fé de sempre. Não é para dar opiniões teológicas, porque os papas podem ter opiniões teológicas. Opinião, gente, teológica é o seguinte, não é a construção dos limites da fé, numa declaração, numa definição. Definição. Opinião teológica é viver dentro da casa. Vamos mudar essa mesa daqui, vamos colocar ali. Não mudou a essência do edifício. Só muda internamente as coisas. A gente respeita as decisões do Papa, mas nós que moramos dentro da casa podemos também discordar de certas coisas que o Papa faz. Sempre na obediência, sempre no respeito. Normal. Normal.
Por quê? Porque o importante é a unidade da fé daquilo que foi definido. Definido. O que foi definido não se toca. O Papa João Paulo II, por exemplo, definiu que o sacerdócio não pode ser concedido às mulheres. Na Constituição Apostólica, Ordinatio Sacerdotales, o Papa João Paulo II disse: eu, usando o poder das chaves, digo, a igreja não tem poder de ordenar mulheres. E ordenou que todos os teólogos parassem de discutir essa questão, porque isso é definido. Ele colocou uma estaca, pá, até aqui é católico, daqui para lá você está cometendo uma transgressão. Está entendendo? Aí, ele também fez outras coisas, por exemplo, até a época de João Paulo II, não é? Ele insistia que os coroinhas, vou usar a palavra coroinha para não confundir com acólito instituído, não é? Que os coroinhas, ou acólitos, como queira chamar, eram somente homens. Mas aí houve tanto pedido dos bispos em tantos lugares do mundo que ele terminou concedendo que está tudo bem, pá. Se vocês querem mesmo, então façam coroinhas mulheres. Mas isso é uma coisa que tranquilamente nós podemos concordar ou discordar, porque não foi uma definição. Não sei se dá para ver a diferença. Isso não é uma definição. Ele definiu que nunca uma mulher pode ser ordenada sacerdote. Isso está definido, porque Jesus escolheu 12 apóstolos, os 12 apóstolos eram homens e acabou. Foi ele quem fez, a igreja nunca irá arriscar. Por quê? Porque a igreja, nesse ponto, ela quer que nós estejamos no seguro. Imagine só, você está lá numa missa, celebrado por uma mulher, e você perguntando assim: mas nós tínhamos mesmo o poder de ordenar mulheres, será que essa missa é válida? Aí você vai se confessar com uma mulher, ela te dá a absolvição, você diz: mas será? A igreja não quer essa dúvida. A igreja não quer que a gente fique na dúvida. A igreja diz: olha, Jesus escolheu 12 homens, ele não escolheu a mãe dele. Maria Santíssima era muito mais santa que os apóstolos, ela não foi feita sacerdote, portanto, a igreja não tem poder de mudar isso. Foi uma decisão de Jesus, nós podemos aqui teologicamente imaginar por que é que ele fez isso, mas em todos os casos ele fez. O Papa falou, a água parou. Definido e definitivo, as mulheres não podem ser ordenadas sacerdotes. Acabou. Ah, padre, mas o Papa Francisco mandou estudar a ordenação de diaconisas, de diaconia. Sim, mas diácono não é sacerdote, então isso ainda não foi definido. Pode ser que venha um Papa e diga: não, também diácono não pode. Pronto, acabou. Por enquanto, isso não está definido. Mas é importante nós entendermos que existem coisas que são definidas e definitivas. A igreja não vai voltar atrás dizendo que Nossa Senhora não subiu aos céus. A igreja não vai voltar atrás. Até mesmo a recente declaração, na verdade foi uma nota doutrinal, do Dicastério para a Doutrina da Fé, que falou dos títulos de Nossa Senhora como corredentora e medianeira de todas as graças. Aquilo não foi uma declaração e uma definição da igreja. Se vocês forem ler bem a nota diz o seguinte: não, o que as pessoas dizem quando dizem que Nossa Senhora é medianeira e corredentora é correto.
Só que são dois termos que principalmente entre os protestantes, cria confusão, e por ecumenismo deveríamos evitar esses títulos. Isso é uma opinião teológica que foi dada pela doutrina da fé. Não é uma definição. Você pode continuar discordando. O próprio documento coloca isso muito claramente. Coloca muito claramente que é uma questão, é um juízo prudencial. Mas aí nós podemos sentar e discutir. Mas escuta, a Congregação da Doutrina da Fé, ela foi instituída pelo Papa para dar juízos prudenciais e pastorais ou para esclarecer onde é que está a fé? E aí as pessoas discutem, essa é a discussão que está na internet, nos jornais, no mundo, nas academias teológicas. As pessoas estão dialogando civilizadamente, espero, né, como filhos da igreja, dizendo, mas será que isso foi prudencial? Foi uma coisa prudente fazer essa declaração? Ecumenicamente, claro, os evangélicos protestantes estão muito contentes. Tá, mas você deixa de usar a palavra, dizendo que o conteúdo continua válido. Então, se o conteúdo continua válido, que palavra nós vamos usar para dizer? E essa é a pergunta. Se o conteúdo continua válido, e você acha que a palavra é inoportuna, nós precisamos achar, então, outra palavra? O que é que nós podemos dizer? Que diga melhor. Que descreva melhor a participação de Nossa Senhora na redenção. E que descreva a participação de Nossa Senhora, não é, na distribuição das graças. Que palavras podemos usar? Pronto. Isso daí, gente, é totalmente, tranquilamente dialogável dentro da igreja, porque não foi uma definição. É dialogável. Uma definição é outra coisa. Uma definição é uma declaração ex cátedra que diz, até aqui foi, daqui para frente não. O problema é que na cabeça de algumas pessoas tudo isso está muito invertido. Coisas que são definidas, as pessoas discutem. E coisas que são discutíveis, as pessoas atestam como se fosse, não, agora não pode mais usar. Mas foi um conselho prudencial, um conselho pastoral. Conselho você pode seguir ou não seguir. Exatamente porque é um conselho pastoral e prudencial. O que é que nós vamos fazer com os séculos de história, onde, por exemplo, catedrais, paróquias, municípios são chamados de medianeira? Vamos apagar esses séculos de história? Como é que nós vamos fazer? Vamos esperar que nos esclareçam, não é? Porque eu posso tranquilamente, com todo o respeito e acatamento do mundo, dizer, tá, é um conselho doutrinal. Esse conselho precisa ser melhor ilustrado. Por exemplo, séculos e séculos de doutores da igreja, teólogos e papas chamando Nossa Senhora de medianeira e corredentora. Num parágrafo 17 da nota, está tudo ali resumido, mas não respondido. O que é que nós fazemos com esses séculos? Então, foi uma decisão que nós respeitamos, porque vem de um dicastério ligado ao Papa. E a gente não pode tratar isso com sarcasmo, com falta de respeito, não. Nós devemos receber com acatamento. Com acatamento. Mas podemos também dizer que essa nota precisa ser melhor esclarecida, porque nos deixou perplexos.
O que é perplexidade? É quando você vê que séculos diziam uma coisa, de repente tem uma coisa aqui que parece que não funciona. Então, cabe à autoridade magisterial responder a essas nossas dúvidas. Nós, como filhos da igreja, podemos dizer: olha, eu li, não entendi como que as duas coisas encaixam. Respeitosamente, o senhor podia esclarecer melhor? Lembrando que não foi um documento diretamente do Papa, foi um documento de um dicastério do Papa. Então, só digo isso porque, para acalmar os corações das pessoas e para ensinar para as pessoas qual é a correta atitude diante do magistério papal. Nós precisamos, como filhos da igreja, compreender que a nossa fé, verdadeiramente se volta para a cátedra que está em Roma. Hoje celebramos a festa da Catedral do Papa, para aquela cadeira de Pedro, para aquela Santa Sé, aquela santa cadeira. Se voltam os olhares esperançosos dos católicos, esperando que os papas continuem sempre, e crendo que os papas continuarão sempre, definindo a nossa fé caridosamente, colocando aquilo que é a definição. Isso não quer dizer que tudo que um papa faz, ou que a Cúria Romana faz, é infalível. Não quer dizer isso. A igreja nunca creu nisto. O infalível é quando se põe as balizas dos limites da igreja. Parede, coluna, está aqui, pronto. O que se faz dentro da casa pode ser modificado. O que você não pode é sair da casa. Então a igreja faz coisas prudenciais e oportunas, mas às vezes faz coisas que a gente pode julgar que pastoralmente foi inoportuno, mas que nós respeitamos. Estou dizendo isso daqui para que tenha um basta para toda falta de respeito que as pessoas têm manifestado para com o dicastério da doutrina da fé e para com o seu prefeito, o cardeal Fernandes. Nós não podemos tratar um cardeal, um dicastério com desrespeito. É contra o quarto mandamento. Respeito. Mas não quer dizer que tudo que aquela pessoa faz é infalível e não pode ser melhorado. É até mesmo um dever filial nosso, respeitosamente, dizer aos nossos superiores as nossas necessidades. O Código de Direito Canônico diz isso. Nós respeitosamente precisamos dizer: tá, o senhor disse isso, mas o senhor pode esclarecer melhor esse ponto. E a gente espera o esclarecimento. Não é? É como um pai e uma mãe que dá uma ordem para o filho, e o filho diz: papai e mamãe, eu respeito muito a senhora, eu respeito muito o senhor, mas eu não estou entendendo. Está parecendo que o que a senhora está mandando não está batendo com aquilo que a senhora sempre mandou. A senhora sempre falou o contrário. Explica para mim. Isso seria falta de respeito? Não. Eu não estou questionando a sua ordem. Eu não estou questionando o que a senhora está dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que a senhora durante muito tempo, a senhora sempre me ensinou isso. Agora, de repente, a senhora me dá uma ordem e eu estou percebendo, parece que não bate, parece que não está encaixando. A senhora podia esclarecer melhor?
Isso é muito respeitoso, não é? Mas é nosso dever dizer isso aos sagrados pastores quando a gente vê que uma manifestação parece que não está em sintonia com aquilo que sempre foi dito. E esperar o esclarecimento, esperar uma palavra, né, que ilumine, que diga, que dirima as nossas dúvidas. Então, isso é somente um esclarecimento transitório, mas é o que fica e é fundamental que na Santa Missa de hoje nós tenhamos muita clareza. Nossa fé é uma fé que está na fé de Pedro. Todos os olhos se voltam para aquela cátedra em Roma, de Pedro que disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. De Pedro para o qual Jesus fez uma aparição especialíssima na ressurreição. De Pedro para o qual Jesus prometeu: Non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Nós queremos então pedir a Deus nosso Senhor, pelo Santo Padre o Papa Leão XIV, pelos seus colaboradores, então que prevaleça a fé católica e a grande gratidão de coração, de ser católico, apostólico, romano.